Irmãos e irmãs, celebramos hoje uma grande solenidade, a festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Poderíamos dar como título a essa conversa do padre: São Pedro e São Paulo, apóstolos e mestres da fé. Apóstolos e mestres da fé, Pedro e Paulo. Portanto, hoje é um dia consagrado pelo martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro foi o primeiro pregador da fé. Paulo foi um mestre esclarecido da verdade. Hoje é um dia para agradecermos a fé apostólica, que também é a nossa fé. Sobretudo, essa fé proclamada por estes dois que são considerados colunas da igreja. Os apóstolos Pedro e Paulo são chamados de as colunas, duas principais colunas da igreja. É, portanto, a fé que vence o mundo, porque crê e anuncia que Jesus é o Filho de Deus. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As outras festas dos apóstolos, Pedro e Paulo, por exemplo, São Paulo é também celebrado quase no final de janeiro, no dia 25, num aspecto exclusivo, que é a conversão de São Paulo. Então, a festa de hoje olha, sobretudo, Pedro e Paulo como os primeiros proclamadores do Evangelho. Com o seu martírio, eles confirmaram o seu testemunho. Se tem algum vendedor aqui, acredito que tenha, o vendedor, ele conhece o produto, ele é capacitado, treinado, sobre as funcionalidades daquilo que ele vende. Ele deve conhecer, sobretudo, as potencialidades daquele produto. E na hora que vai oferecer, ele diz tudo aquilo que ele acredita que o outro precisa saber, despertando no outro um desejo de ter aquilo, que aquilo seja útil. E como golpe, modo de dizer, como golpe fatal, ele no final vai dizer a experiência própria sobre aquele produto. Se é que ele pode dizer, mas quase sempre vai ter um testemunho sobre aquilo que ele está vendendo. E se ele for convincente no testemunho, mais do que na apresentação, o negócio está fechado, Às vezes, nós professamos a fé, falamos de Deus, o padre também fala de Deus, anuncia o Evangelho, mas na hora de dar o testemunho, de dizer como na vida dele aquilo faz sentido, como aquilo na vida dele resplandece, você pensa que vem uma bomba, vem um traque. O testemunho não ajuda o que o escuta a fazer a mesma experiência. Observem quantos amigos de vocês, pessoas próximas, tentaram convencer vocês de algo que eles estavam bem convencidos de que seja o melhor. A gente vai num médico, gostou tanto da consulta, fez tanto bem para a gente, que a gente nem sabe que o outro está precisando daquela especialidade, a gente tenta impor, mas vai naquele, Sendo que ele nem precisa daquele especialista, porque gostamos tanto. Se nós somos envolvidos, se nós fazemos uma experiência, certamente teremos um testemunho, onde eu entro nessa história a dar ao outro. Portanto, Pedro e Paulo confirmaram o seu testemunho, confirmaram a pregação do Evangelho que fizeram, dando a vida. Pedro foi crucificado. Só não foi crucificado como Jesus, porque pediu para ser crucificado de pernas para o ar, cabeça para baixo. Por não se sentir digno de ter uma sorte parecida do mestre. E Paulo foi decapitado.
Paulo, que tinha matado tanta gente, que era um feroz perseguidor da igreja, de repente mudou tanto a perspectiva da sua vida, que ele dizia que para ele a morte seria um lucro. Ele dizia: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Essa vida presente na carne, eu a vivo pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E hoje ouvimos na carta a Timóteo ele dizer que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé, só lhe resta esperar o juízo e aquilo que Deus lhe dará. Portanto, ele que tirou a vida de tanta gente, pelas convicções que tinha apenas a sua vida para dar como testemunho de que ele tinha descoberto a verdade, e a verdade era Cristo. Sua fé e a força para o martírio não lhes veio de sua capacidade humana. Tanto é assim, gente, que de vez em quando a gente participa de um curso de igreja, de um encontro de igreja, mesmo que seja uma missa, ou então de um acampamento, isso ou aquilo, e a gente sai assim dizendo: agora vai. Mas sai com empolgação total, fogo lá nas alturas, né? Fogo lá nas alturas, porque a gente acredita que a conversão seria apenas uma questão de esforço seu, e não é. E não é. O esforço seu é decidir-se por ela, é decidir-se por Cristo, e depois o esforço é permitir que Cristo modele a sua vida, modele o seu pensamento, modele o seu desejo, modele o dia a dia da sua vida. E a gente sabe o quanto nos custa mudar de ideia. A gente, na insegurança, precisa se apegar a algo. E às vezes se apega no que não é o melhor, mas acredita sê-lo. Então, dar esse testemunho não é apenas fruto da nossa capacidade, mas da graça de Deus agindo em nós. Tomar posse dessa graça, permitir que essa graça nos impulsione, nos empurre, nos leve adiante. Jesus então diz a Simão Pedro: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso a você, mas foi o meu Pai que está no céu. Igualmente, o reconhecimento daquele que ele perseguia, como Jesus, o Senhor, foi mais... Voltando aqui que baguncei tudo, né? Igualmente, o reconhecimento daquele que ele perseguia, como Jesus, o Senhor, foi claramente para Saulo, que depois é Paulo, uma obra da graça de Deus. Vejam, Paulo matava e mandava matar. Um dia, no caminho para Damasco, ele tem uma experiência que modifica a sua vida. A gente costuma falar que Paulo teria caído do cavalo, mas esse cavalo eu não sei de onde surgiu, porque não tem lá na passagem, né? Fala apenas de um clarão, de uma luz que brilhou para ele. E perguntava uma voz para ele naquele momento: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não perseguia Jesus, ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos. Vejam, perseguir os cristãos, perseguir a igreja, é perseguir o próprio Jesus. Alguém disse, estudioso, claro, né, que São Paulo teria se convertido, não exatamente naquele momento, mas essa luz de Cristo foi brilhando quando ele matava e mandava matar. E ele viu o testemunho daqueles que morriam, considerando-se dignos de terem sido perseguidos e martirizados por causa do nome de Jesus. Conta-se agora do início do século XX, na grande perseguição, modo de dizer, que havia na Espanha, que muitos foram assassinados. Conheço um padre cujos pais foram martirizados nessa época. Ele dizia que todos, e também os pais dele, morreram dizendo:
Viva Cristo Rei. Não sei até que ponto isso alcança o coração da gente. Não sei. A gente chora por uma cena bem feita de cinema, por uma cena bem feita com uma música, né, razoavelmente bem adaptada na cena da novela, mas eu não sei se a dureza, as situações do dia a dia nos impactam tanto, porque falta uma trilha sonora. Mas eles morriam, eram martirizados, gritando viva Cristo Rei. Então Paulo teria se convertido por ver que ele matava, mas ele sentia que não tinha matado. Ou aqueles que morriam tinham uma força tão forte, tão especial, tão única, que aquela força era maior do que a sua lança. E isso teria feito com que ele enxergasse Jesus e mudasse de vida. E com a mesma força com que ele matava e mandava matar, ele começou a anunciar Jesus. E Paulo, pelo amor de Nossa Senhora, né, foi preso, perseguido. Teve um lugar que tiveram que escondê-lo num cesto para ele não ser apedrejado, puseram ele no navio. Passou fome, sede, frio. O que não faltou na vida dele foi desgraça. Mas tinha desgraçado tanto a vida dos outros também, que ele considerava tudo aquilo como pouco. Ele se considerava um abortivo. Estou insistindo aqui no Paulo para mostrar assim como que a graça de Deus, quando encontra espaço em nós, ela transforma a vida da gente. Não é um ato da minha razão, da sua razão, é um ato da graça de Deus. A fé dos apóstolos é a fé da igreja, una, santa, católica e apostólica. Tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Desde a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, cada dia na igreja, Pedro, hoje Papa Francisco, continua dizendo: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim nós também, como igreja, temos que proclamar ao mundo que o Cristo é o Filho do Deus vivo e que Ele está ressuscitado no meio de nós, que Ele modifica a vida da gente, que Ele transforma tudo onde Ele toca e entra, ou entra e toca. Desde aquele tempo até os nossos dias, uma multidão de cristãos de todas as épocas, de todas as idades, de todas as culturas e de qualquer outra coisa que possa estabelecer diferença entre os homens, proclamou unanimemente a mesma fé vitoriosa. Irmãos, irmãs, pelo batismo e pela crisma, nós estamos no caminho do testemunho, no caminho do martírio. A palavra martírio significa testemunho. O testemunho mais profundo, mais belo, mais alto é o derramamento do sangue por causa da fé. Cada um é chamado a testemunhar todos os dias o Cristo, Filho do Deus vivo. Todos os dias. Cristo vive em mim. Cristo vive entre nós. Não é uma ideia, não é uma teoria, não é uma doutrina, é uma pessoa. Pessoa humana, pessoa divina. É necessário que estejamos atentos, como dizia São João Paulo II, a esse laboratório da fé que o Espírito Santo realiza em nós. E que nós peçamos com humildade poder experimentar a alegria da fé da igreja. Celebrando Pedro e Paulo, nós celebramos também o dia do Papa. O dia do Papa. Me lembro quando morreu São João Paulo II, uma freira deu uma entrevista para a televisão naquela época, dizendo assim, quase parece assim uma certa afronta, né? Ela diz, um Papa é sempre um Papa. No fundo ela diz assim, vai um, vem outro. Mas não desmerecendo, para dizer,
Cada Papa será sempre aquele que nos confirma na fé, aquele que é o sinal da unidade da nossa fé, o vínculo visível dessa unidade da igreja, e o Papa é sempre o apóstolo São Pedro. O Francisco, hoje, é o apóstolo Pedro de número 266. Você vai voltando Pedro é o primeiro. Depois vem Lino, Cleto, Clemente, aí eu não sei o resto. Que esses são do primeiro momento. Aí a gente vem para o século passado, aí eu sei alguns, né? Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco. Todos esses são sempre o apóstolo Pedro. Citei a freirinha e agora falo desses para dizer o seguinte: hoje Francisco, o Papa Francisco, ele é vítima de muita perseguição e de resistência. Tem gente que gosta do Papa só quando o Papa fala as coisas que lhe agradam. Vejam, o Papa num voo, numa entrevista, disse assim, fez a pergunta, né? Quando perguntaram a ele, ele fez a pergunta, depois perguntaram a ele o que ele achava da questão homossexual dos gays. E ele disse assim: quem sou eu para julgar alguém? Aí todo mundo aplaudiu o Papa, gostou do Papa, falou: esse é o cara, né? Deus mandou a pessoa certa. Aí outro dia ele disse, outro dia várias vezes, né? Contra o aborto. Esse Papa é retrógrado. Onde já se viu isso? A modernidade está aí. Quer dizer, ele só é aceitável quando ele fala a musiquinha agradável aos ouvidos da gente. Se Jesus cantasse uma cantilena para agradar os seus ouvintes, não teria morrido na cruz? Estaria tentando agradar as pessoas até hoje e cortando um miúdo, como diz o outro, né? Dançando bambolê. Por quê? Aqui mesmo hoje, vocês vêm à missa, aí o padre Sandro falou isso, falou aquilo, o padre exagerou, não sei o quê. Aí tem 30 outros padres na cidade, vou à procura de alguém que fale a música agradável ao meu ouvido. Eu não preciso mudar de vida, eu mudo de padre. Eu não preciso mudar de vida, eu mudo de pregador. Não estou dizendo, né, exatamente vocês aqui, não é uma acusação, né? É uma reflexão. Então, se ele diz palavras que me são agradáveis, se diz palavras que não são agradáveis, as pedrinhas. Ou nós acolhemos aquele que Deus escolheu e acreditamos que pelos meios mais políticos do mundo, Deus escolheu para esse momento da história, para orientar a humanidade, ou a gente vai fazer uma igreja segundo os critérios da gente. Vou dar só mais um exemplo dele, ainda que estique um instante, para terminar. Me parece que uma das principais causas do Papa Francisco, na verdade tem umas 3, né? Mas vou citar essa como uma das principais. Uma das principais causas é a questão da migração. Ele é quase uma voz solitária no mundo, dizendo que qualquer pessoa tem direito de procurar o seu canto em qualquer lugar do mundo. Por quê? Quando o Papa, a primeira visita que ele fez foi a Lampedusa, lá pelo sul da Itália. Porque é lá que a gente vira e mexe na televisão, que um bocado de pessoas vindo, sobretudo de países em conflitos, norte da África, morrem naufragadas porque não podem entrar na Europa. Vocês veem isso de vez em quando? Morreu 10, morreu 150, morreu não sei quanto. Isso nos choca quanto? O atual governo da Itália anda com um terço na mão e fechado às pessoas diferentes. Não é cristão. Não basta ter um terço na mão e rezar a Deus se você está fechado a outro, sobretudo diferente. O Papa falou isso com todas as letras. Aí está lá ele martelando todo dia, vai lá, vem cá, faz isso, aquilo.
Para quê? Para que a consciência nossa não fique anestesiada. Se ele toca música agradável aos ouvidos, a gente o aplaude. Mas se ele diz onde que a gente precisaria despertar a consciência e se informar e ser diferente, a gente o apedreja. E tem muita gente apedrejando o Papa atual. Muita. Muita. Dentro da igreja. E tem gente que é mais católica que o Papa. Eu tenho medo desse, sabe? Eu tenho medo de católico mais católico que o Papa. É gente intransigente, fechada. Aqueles que quebram, mas não vergam. Que talvez se ajoelhem muito tempo, mas se ajoelhem para adorar a si mesmos, ao seu orgulho, a sua presunção, a sua vaidade, e não ao Deus, que acolhe todos como são. Deus me ama e ama você como nós somos. Nós não fazemos isso com os outros, né? Se você fizer rapidinho um teste aí, você vai encontrar pelo menos 5 pessoas que você não topa muito. Dependendo, a lista de 5 a 5 páginas. Dependendo, 5 volumes. Rezemos pelo Santo Padre, para que ele continue firme à frente da igreja. E se depender da nossa oração aqui em Prudente, no santuário, ele pode continuar firme. Estamos aqui para sustentá-lo com a nossa oração, com a nossa prece, ainda que ele diga para a gente, nós aqui, que a gente tem que mudar um bocado de vida que ainda não está muito certo, né? Como aquele pai que ama, como aqueles filhos que amam o pai, nos sustentemos uns aos outros na fé também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.